Bem, boa tarde a todos e a todas. A gente está aqui mais uma sexta-feira para o nosso História às Sextas, todo especial hoje, né? Não é todo dia que o nosso programa é tão laureado, assim, com prêmios tão relevantes. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao João Gabriel e à Mariana por, enfim, se disporem a vir aqui apresentar suas pesquisas e principalmente parabenizá-los, né? Vocês estão de parabéns. E também as orientadoras, né? A Larissa e a Maísa, que também acabou de chegar, né? Então, é uma tarde de muita alegria para a gente e a gente queria estar ao vivo, mas, de toda maneira, estando aqui dessa maneira remota, a gente vai gravar e depois a gente vai disponibilizar no YouTube e esse debate, essa celebração da pesquisa, né? Rigorosa, reconhecida, vai ficar para a posteridade no nosso canal do YouTube posteriormente. Então, eu acho que, sem muitas delongas, a gente poderia abrir as apresentações, né? Não sei se vocês têm alguma ordem, o João ou a Mariana, quem quer começar a apresentar. Vocês podem falar uns 20 minutos, meia hora, depois também, obviamente, a palavra vai ser franqueada a todos e a todas, mas eu acho que a gente também queria ouvir um pouco as orientadoras, né? Mas, enfim, fica a critério delas para depois da apresentação de vocês. E aí, João, quer começar? Tanto faz. Quer começar, Mari? Não, pode começar, depois eu venho. Começo? Beleza. Gente, então, boa tarde. Estou feliz de estar aqui. Mutei o microfone. De volta no Histórias Sextas. Tem muito tempo que eu não participo desse espaço, que é um espaço super legal de troca. Queria dizer que a minha voz está meio ruim também por causa do Rock in Rio. Eu estava lá ontem. Então, assim, não é por um motivo acadêmico. Eu estava pensando, quando eu preparei essa apresentaçãozinha rápida da minha pesquisa, eu acho que o mais interessante é trazer um pouco a trajetória da pesquisa e como ela foi se desenhando, né? Mais do que os elementos da pesquisa em si, né? Mais do que a história que eu estou contando na minha tese em si. Então, é isso que eu quero fazer um pouco. Contar como é que eu comecei a pesquisar o tema da minha tese, que é o movimento indígena no Brasil no contexto da ditadura militar, e como é que essa pesquisa foi se desenhando, as fontes e tudo isso. Tá certo? Obrigado por estarem todos aqui. Vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Foi, gente? Foi? Então, assim, rapidamente, já que a gente não tem muito tempo, eu queria dizer que eu originalmente sou da área de História da América, na verdade, né? Minha graduação e o meu mestrado foram em História da América, mais especificamente estudando o México, o discurso de mestiçagem no México. E aí, durante essa minha pesquisa de mestrado, eu estudei um intelectual que é bastante conhecido, que é o José Vasconcelos, e a ideia que ele cria, né, não sozinho, enfim, mas dentro do contexto intelectual da época dele, da mestiçagem como sendo o fundamental da identidade mexicana, né, e dos traços políticos, culturais e sociais da sociedade mexicana se expandindo para a América Latina como um todo. E existe toda uma bibliografia, uma interpretação desse discurso da mestiçagem como um discurso que positiva a herança de diferentes origens culturais dentro de uma formação cultural latino-americana ampla, né? Não apenas europeia, mas ampla. Só que o movimento indígena atual no México, né? Não só atual, mas há algumas décadas já, questiona muito esse discurso da mestiçagem como um discurso que, na verdade, apaga a identidade indígena, apaga as lutas indígenas e apaga o genocídio indígena da história oficial, dos livros de história. Então, a partir do contato com intelectuais indígenas, no primeiro momento do México, depois de outros lugares da América Latina e até dos Estados Unidos, eu coloquei aqui como exemplo o Jack Forbes, que é americano, é norte-americano, a Gloria Saldúa, que é ticana, do Texas, e a Silva Rivera Cusicanqui, que é boliviana. A partir do contato com esses intelectuais, eu comecei a ficar muito interessado
no movimento indígena e nas interpretações que os grupos indígenas fazem a respeito das suas histórias e das histórias dos estados nacionais. E aí eu cheguei no movimento indígena no Brasil. Então, assim, eu chego no Brasil pelo México, né? O meu olhar sobre a história do Brasil não deixa de estar atravessado um pouco sobre essa minha formação, que é na área de História da América. E aí eu lembro que eu conversando com alguns pesquisadores de história indígena no Brasil sobre qual seria isso quando eu estava começando a desenhar o meu projeto de doutorado, sobre qual seria o recorte melhor para começar a entender o movimento indígena no Brasil. Praticamente todo mundo me falou, ditadura militar. Né? No contexto da ditadura militar que a gente tem, de fato, um crescimento e um fortalecimento do movimento indígena no Brasil. E eu comecei a ler bastante coisa a esse respeito e me deparei com isso aqui, com o fato de que a política indígena ela não é a mesma coisa que o movimento indígena, o que é óbvio, né? Quando a gente pensa em política indígena, a gente está falando de uma política que se desenha e que, né, é gerida pelos próprios indígenas, na relação entre os grupos indígenas, na relação entre grupos indígenas e o Estado Nacional, nos seus conflitos, nas suas alianças. A política indígena sempre existiu. Mas o movimento indígena, para a gente falar de movimento indígena dentro de um recorte de movimentos sociais, é necessário a gente fazer um desenho um pouco mais refinado. Assim, o que caracteriza o movimento indígena dentro da lógica dos movimentos sociais? E aí, para pensar isso, eu li bastante coisa sobre teoria dos movimentos sociais e me interessou muito a definição que o italiano Mario Giani faz a respeito de movimentos sociais. Ele afirma que os movimentos sociais consistem em redes de interação informal entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e organizações envolvidas em um conflito político e ou cultural com base em uma identidade coletiva partilhada. É uma definição bastante ampla de movimento social que dá conta de todo um debate das décadas anteriores e, de alguma maneira, procurando conciliar os autores que debatem essa temática, né? Mas eu fiquei muito intrigado com essa última parte da definição que o Mario Giani faz, sobretudo no que diz respeito à sua possível aplicação para a gente pensar o movimento indígena, que é a questão de uma identidade coletiva partilhada. Qual seria essa identidade coletiva que poderia, de alguma maneira, circunscrever as fronteiras do movimento indígena, né? O que é o movimento indígena, quem faz parte do movimento indígena? Primeiro, porque o que é uma identidade indígena? Será que todo indígena compartilha de uma identidade indígena? A gente tem uma série de grupos indígenas, né, isolados ainda, dentro do território brasileiro, inclusive. Esses grupos têm uma identidade indígena ou têm as suas próprias, né, têm apenas as suas próprias identidades étnicas? Por outro lado, um indivíduo indígena ele pode ter a sua identidade étnica, pode se entender como indígena e pode se sentir brasileiro também. Então, essa questão da identidade é um pouco complicado, se a gente quer entender o que é o movimento indígena, né? E o que define as fronteiras do movimento indígena. E, por outro lado, uma pergunta que eu me fiz logo no início da minha pesquisa e que é polêmica é: o movimento indígena ele é composto exclusivamente por indígenas? Porque se a gente pensa que um movimento social é uma rede de interação informal entre uma pluralidade de indivíduos, que é o que propõe o Mario Giani, dentro dessa rede que vai se articulando a partir da ditadura militar, eu vou falar um pouquinho disso, com os grupos indígenas, existem também não indígenas. É possível inseri-los dentro dessa rede? É possível caracterizá-los como também fazendo parte do movimento indígena? Então, essas foram algumas dúvidas iniciais. E, para responder essas dúvidas, a gente tem que ir para as fontes, né? Então, eu comecei a me debruçar, sem muita certeza das respostas, nas fontes para saber onde é que eu ia chegar a partir daí. E, para responder essas perguntas também, é importante estar minimamente familiarizado com o contexto da ditadura militar no que diz respeito à política indigenista, né? A política do Estado em relação aos povos indígenas. Então, quando a gente pensa em povos indígenas no Brasil, o marco da ditadura militar não é 64. O marco da ditadura militar é 68. Porque é em 68 que a gente tem uma série de medidas e de criação de instituições que vão ter um impacto decisivo
na vida e na luta dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente tem a FUNAI, a criação da FUNAI em substituição ao SPI. As últimas décadas tinham sido décadas de muitos escândalos no serviço de proteção ao índio. Então, o serviço de proteção ao índio vai ser fechado. Inclusive, antes de vir a público o relatório Figueiredo, que é um relatório muito famoso, em que o procurador Jader de Figueiredo denuncia vários crimes cometidos pelo SPI. Esse relatório vem a público logo depois da criação da FUNAI. A criação da FUNAI é anterior, já nesse clima de escândalo, né? De um órgão corrupto, de um órgão que compactuava com tortura de indígenas e tal, inclusive com vindas de missões estrangeiras no Brasil para investigar o que estava acontecendo. Também em 68, a gente tem o AI-5, né, que também vai ter uma repercussão bastante direta sobre os povos indígenas, particularmente os povos indígenas amazônicos. A gente tem as bases do milagre econômico, com Delfim Neto no Ministério da Fazenda, que também vai ter um impacto muito direto, sobretudo na região amazônica, e a intensificação de uma política agressiva de colonização do interior, especialmente da Amazônia. Estou falando aqui de Amazônia o tempo inteiro, porque a primeira região que vai sofrer um ataque específico da ditadura militar, né? Porque os ataques estão acontecendo o tempo inteiro durante toda a República, né? Desde antes da República, óbvio. Mas se a gente pensa em Brasil republicano, os ataques aos povos indígenas sempre aconteceram. Então, a mudança que a ditadura traz em relação a esses ataques, ela é primeiramente uma mudança na região da Amazônia. Dentro desse contexto de desenvolvimento e segurança nacional. Então, a Amazônia era considerada uma região estratégica pelo desenvolvimento nacional, pela busca de construir um desenvolvimento nacional com obras de integração, como a Perimetral Norte, como a Transamazônica, e também pela questão da fronteira. É importante resguardar essas fronteiras, até porque se falava o tempo inteiro de ameaças internacionais, de ameaça comunista. Tem um caso engraçado, que eu já não me lembro mais onde que eu li, mas que havia boatos de que Che Guevara estava no Mato Grosso. Então, assim, é importante guardar as fronteiras para garantir a soberania nacional. E aí, sempre que eu falo, né, da minha pesquisa, eu trago essas imagens. Assim, eu fico até bastante repetitivo, mas é porque eu acho que essas imagens são bastante emblemáticas sobre o que foi a gestão da ditadura militar brasileira no que diz respeito à Amazônia. Essas imagens aqui, elas foram garimpadas por um biólogo chamado Ricardo Cardim, nas revistas e nos jornais da década de 60 e de 70, e elas mostram como a Amazônia era retratada. Então, isso aqui é uma edição especial da revista Manchete. Essa página central, né, da revista, ela traz as obras de construção da Transamazônica, e a Manchete diz: aqui vencemos a floresta. Ou seja, a floresta é um inimigo a ser derrotado. Não só a floresta, mas todos aqueles que impedem o desenvolvimento dessa região, aí incluídos, evidentemente, os povos indígenas. Tem uma outra imagem aqui que eu acho muito emblemática também, porque é um anúncio de uma empresa de pesca chamada Netumar, e a propaganda da empresa de pesca é: a Amazônia já era. Ou seja, eles estão declaradamente dizendo: a gente não quer isso. A Amazônia é um obstáculo para a gente quer explorar essa região. E aqui à direita a gente tem uma propaganda da Sudan, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, publicada na revista Isto é Amazônia, em que a gente tem um mapa do Brasil. Não sei se dá para ver o mouse. Dá para ver o mouse? Dá? Aqui a gente tem um mapa do Brasil, e aí recortado no mapa do Brasil a gente tem a região da Amazônia Legal, que envolve uma série de estados, já não sei mais quantos estados de cabeça. E aí aqui a gente tem indústrias, a gente tem agropecuárias e tal, e a legenda, né, a manchete diz: chega de lendas, vamos faturar. Ou seja, a gente não quer essas coisas primitivas, tipo lendas, a gente quer ganhar dinheiro com esse território. Inclusive, você tinha várias campanhas de, acho que inclusive isenção fiscal, de, como é que fala? De tentativa de atrair investidores para essa região, né? Então, trazer gente do Brasil inteiro para investir na Amazônia. E, finalmente, a gente tem um anúncio da Andrade Gutierrez, também na revista Manchete, que diz... não consigo dizer o que diz, porque o negócio do Zoom está na frente. Para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde.
O Inferno Verde é como a Amazônia era chamada carinhosamente no Brasil desde o início do século XX. Então, a política desenvolvimentista da ditadura militar, ela tem essa postura com a Amazônia e com os povos indígenas que habitam esse território, que vão ser absolutamente dizimados dentro desse processo. A ideia era ocupar as margens esquerda e direita dessas grandes rodovias que estão sendo construídas com colonos vindos, sobretudo, do Nordeste, muitos vindos do Ceará, por exemplo. Tinha um slogan que era terras sem homens para homens sem terras. E essas terras sem homens, evidentemente, você não está considerando a presença de diversos povos indígenas, né? Enfim. E aí, dentro desse contexto, eu começo a buscar algumas fontes para estudar o que, né, a bibliografia costuma chamar de surgimento do movimento indígena no Brasil. Então, geralmente, os primeiros passos desse surgimento do movimento indígena são atribuídos ao Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão de padres, né, missionários, criado em 1972. Num primeiro momento, tinha uma disputa entre padres mais conservadores e padres ligados à teologia da libertação. Essa disputa é resolvida muito rápido, e já em 73, 74, o CIMI ele é completamente coordenado e controlado pelos padres ligados à teologia da libertação, como é até hoje. E o CIMI começa a organizar as assembleias de chefes indígenas a partir de 1974. Então, eu trouxe aqui algumas imagens das assembleias, aqui a primeira assembleia, essa imagem aqui em cima. Vocês vejam que ela era um troço bastante precário, né? Realizado embaixo de árvores e tal. Bastante precário, não porque era realizado embaixo de árvores, mas assim, era realizado embaixo de árvores e era precário. Era tudo muito experimental ainda. E a imagem aqui embaixo, a gente tem um registro da segunda Assembleia de Chefes Indígenas. Essas assembleias, a transcrição do debate que estava acontecendo lá era publicada no Boletim do CIMI, que era uma publicação, né, que o CIMI editava. E aí, essa foi uma das fontes principais do meu trabalho, né? Eu li todas as atas de reuniões, de assembleias que eu encontrei, assim, muitíssimas, né? E muito extensas também. Então, eu ia lendo e fichando, buscando assuntos em comum. E aí, nessa leitura bastante exaustiva que eu fiz dessas fontes, eu comecei a perceber, inclusive, que alguns indígenas eram chamados por nomes diferentes em cada uma das assembleias. Não só grafia diferente, mas às vezes você citava o nome indígena, às vezes você citava o nome de registro em português, e aí você saber quem era quem no meio disso tudo era um caos, né? Tinha gente que eu só descobria que era a mesma pessoa no final da minha pesquisa, tem gente com certeza que eu não descobri até hoje, mas essa leitura dessas fontes foi muito importante, mas também é uma leitura delicada, porque quem está fazendo a transcrição de todas essas falas é o Conselho Indigenista Missionário. Então, não deixa de ser um recorte do Conselho Indigenista Missionário a respeito do que eles querem divulgar desses debates, né? Eles diziam que tudo era transcrito. Inclusive, tem várias falas transcritas criticando o Conselho Indigenista Missionário. De fato, tem. Mas não deixa de ser um material divulgado por eles, né? Outra fonte que foi importante para a minha pesquisa foi um conjunto de materiais publicados a partir de 1978 contra o decreto da emancipação. O que era o decreto da emancipação? No Brasil, desde a década de 1910, o indígena ele era considerado, como é que é a expressão? Relativamente incapaz, como os pródigos, as mulheres casadas e os menores de idade. O que é relativamente incapaz? Ele tem que ser tutelado pelo Estado porque ele não era considerado capaz de tomar conta da própria vida, como as mulheres casadas e os pródigos e os menores de idade. Então, você tinha uma tutela oficial do Estado que controlava essas populações e era, teoricamente, o intermediário exclusivo entre o restante da sociedade nacional e os povos indígenas. Atrelada a essa tutela de Estado, você tinha uma série de garantias de proteção aos povos indígenas que vinham sendo construídas desde o início do século XX, né, com muita participação do Rondon e de todos aqueles positivistas do início do século que tiveram, enfim, apesar de todas as polêmicas e enfim, decisões absolutamente questionáveis, bem ou mal conseguiram construir uma série de políticas que, de fato, protegeram
parte desses povos, né? Protegeram, assim, pelo menos a existência física desses grupos, né? Ainda que o objetivo fosse integrá-los à sociedade nacional, e isso represente também uma violência cultural muito grande. Mas essas proteções, essas garantias de proteção, vinham vinculadas à tutela. Então, o Estado tem que garantir a proteção desses grupos porque esses grupos são considerados relativamente incapazes. E aí, o debate na década de 70 é, não, mas a gente já tem um monte de indígena que fala português, a gente já tem um monte de indígena que trabalha, que está ganhando dinheiro, já tinha indígena vereador nesse contexto. E aí eles querem continuar sendo relativamente incapazes para continuar tendo privilégio, para continuar tendo direito? Não, a gente tem que emancipar esses caras. Ou seja, deixar de considerar esses grupos relativamente incapazes e conceder a eles a cidadania plena. O que, a princípio, pode ser maravilhoso, né? Assim, você está concedendo a cidadania plena a grupos que, historicamente, não tiveram essa cidadania reconhecida. O problema é que, quando você faz isso, você perde todas as garantias, inclusive as garantias territoriais. As terras indígenas, que são terras da União, mas que são de usufruto indígena, elas poderiam ser comercializadas, elas poderiam ser loteadas, vendidas, e, evidentemente, esse era o interesse principal do decreto da emancipação. Então, em 1978, veio a público um projeto de decreto, escrito pelo ministro do Interior, Rangel Reis, que causou uma polêmica muito grande. Assim, você teve uma série de atos realizados no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, sobretudo em São Paulo, mas também em Curitiba, em várias capitais do Nordeste, e várias associações de proteção aos grupos indígenas foram fundadas nesse contexto. Então, você vai ter a Fundação Danaí, Associação Nacional, acho que de Ação Indigenista, você tem a criação da Comissão Pró-Índio, enfim, uma série de organizações de não indígenas que vão lutar contra o decreto da emancipação, junto com grupos indígenas também. Então, eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui à direita, a gente tem imagens do... Não me lembro exatamente o nome do evento, mas não era comício, era ato público contra a falsa emancipação, alguma coisa assim, que aconteceu em 1978. Aqui a gente tem o Darcy Ribeiro, inclusive. Não é o Darcy Ribeiro? Acho que é. E à esquerda a gente tem uma charge do Enfio, dizendo ame-o ou emancipe-o, né? Um trocadilho com o ame-o ou deixo dos anos de chumbo, agora aplicado a essa realidade indígena da emancipação. Então, eu tive acesso a boa parte do material público que veio no bojo desse debate da emancipação. Então, vários artigos de jornal, vários documentos dessas associações de defesa aos povos indígenas que surgiram no Brasil inteiro, documentos oficiais do Estado que eu consegui no Arquivo Nacional, por intermédio de uma pesquisadora que me ajudou muito, a Poliane Bicalho. Então, documentos oficiais do Estado preocupados com a mobilização que estava acontecendo contra a emancipação, e todo esse material foi bastante útil para a minha pesquisa também. E aí, em 1980, a gente tem a primeira... importante dizer que, com toda essa mobilização, o decreto de emancipação não passou, né? O decreto de emancipação era uma tentativa de... Acabou que eu não expliquei, né? Era uma tentativa de emancipar os indígenas compulsoriamente, ou seja, o Estado vira para você e fala: você, por causa disso, disso e disso, não é mais indígena, agora você é um cidadão brasileiro pleno. Então, você ganha cidadania plena e você perde as suas prerrogativas como indivíduo indígena ou como grupo indígena. É isso. Isso é a revelia dos interesses desses grupos. Não é como se eles estivessem pedindo a emancipação. O Estado teria o direito de conceder isso automaticamente, né? Então, isso não passa por causa da grande mobilização que teve nessa época. Depois, no debate, a gente até pode pensar um pouco por que a questão indígena teve tanta repercussão no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Que tem a ver com essa... Era uma maneira mais autorizada de criticar a ditadura militar no momento de muita censura e de muita repressão e tal. E aí, em 1980, a gente tem a criação da primeira instituição indígena que se pretendia nacional e que se pretendia uma aglutinação das lutas indígenas no Brasil inteiro, que é a União das Nações Indígenas. Então, para estudar a criação da União das Nações Indígenas, eu tive acesso a boa parte da documentação da própria UNI, que está disponível na internet. Tem muita coisa digitalizada, muita coisa eu consegui no arquivo do CIMI também, em Brasília.
mas muita coisa está na internet. Tem um site, uma plataforma maravilhosa do Instituto Socioambiental, ISA, que disponibiliza boa parte dessa documentação. E esse documento que eu trouxe aqui, que não vai dar tempo de ler, é claro, mas é um documento que eu consegui no Arquivo Nacional. Se eu não me engano, é um documento que a Poliene conseguiu no Arquivo Nacional e me passou, que é um relatório do SNI sobre a construção da UNI. E é um documento que ataca a construção da UNI, diz que não faz o menor sentido, porque os povos indígenas, né, aqui nesse terceiro recortezinho, está escrito: o Código, ao estabelecer essa distinção entre capazes e capazes, né, indivíduos capazes e indivíduos relativamente incapazes, o faz exclusivamente para pessoas físicas, criando institutos da tutela e curatela para o suprimento dessa incapacidade. A lei não fala em incapacidade, quer absoluta ou relativa, de pessoa jurídica, pelo simples fato de que esta é formada por pessoas físicas na plena capacidade do uso e gozo dos seus direitos. Então, assim, eles tentam criar uma série de subterfúgios para dizer que a UNI não existe legalmente, porque o indígena tem que ser tutelado e você não pode tutelar uma pessoa jurídica, você só pode tutelar uma pessoa física. E aí, lá no final desse documento, fica muito claro, na verdade, qual é o grande problema da criação da UNI. Né? Lá a linha eles dizem: se considerarmos ainda os objetivos estatutários dessa União, artigo 2º, a linha B, promover a autonomia cultural e a autodeterminação das nações e comunidades e sua colaboração recíproca, teríamos que aceitar a formação de uma união de nações dentro da própria nação brasileira. Então, o termo nações é um termo que era muito complicado na época, e é ainda hoje, porque o grande discurso da ditadura militar era dizer que havia uma única nação, que era a nação brasileira, que é o discurso, né, o Weintraub, quando teve aquela gravação da reunião, né, daquela reunião ministerial, ele falava exatamente isso. Eu tenho ódio quando eu escuto falar de povos indígenas, só existe um povo, que é o povo brasileiro. É o mesmo discurso dessa época. Enfim, finalmente, outro momento importante para a minha pesquisa é o da luta na Constituinte. Aqui à esquerda tem a imagem clássica do Ailton Krenak pintando o rosto, na defesa de uma emenda popular que a UNI, a União das Nações Indígenas, apresentou na Constituinte. Essa emenda ela foi parcialmente aceita, mas alguns elementos não foram aceitos. Por exemplo, a tentativa de considerar o Brasil um país, eu não lembro qual era o termo específico que eles usavam, mas é como se fosse plurinacional, né, um país plurinacional. E esse livro, Os Povos Indígenas e a Constituinte, organizado pela Rosane Lacerda, foi maravilhoso para a minha pesquisa, porque ele é uma compilação de diversos documentos que trouxeram que foram trazidos, né, a respeito dos debates sobre a questão indígena na Constituinte, inclusive com a ampla participação dos povos indígenas. Então, essas foram algumas fontes muito importantes para a minha pesquisa, e depois da leitura dessas fontes todas, a gente volta àquela pergunta que eu trouxe no início da minha apresentação, que é: o que é necessário para ver o movimento indígena? É possível falar de movimento indígena? Se for possível falar de movimento indígena, em que termos isso é possível? E aí a minha proposta, e aí eu peço licença para ler um trechinho da minha tese, a minha proposta é que sim, é possível falar de movimento indígena, e o movimento indígena brasileiro ele correspondeu a um conjunto de redes de interação entre uma pluralidade de indivíduos, lideranças indígenas, mas também missionários e antropólogos, sobretudo, grupos ou organizações eclesiásticas, profissionais de apoio aos indígenas e, posteriormente, dirigidas pelos próprios indígenas também, engajadas em conflitos políticos e culturais fundamentados nas premissas de autodeterminação indígena e direito e autonomia sobre a gestão de suas terras, com base em uma solidariedade diplomática. Essa frase, eu lendo ela toda de uma vez, sem que os parágrafos anteriores sejam lidos, talvez ela não faça muito sentido. Mas a ideia é que, na verdade, o que eu faço é eu transcrevo aquela frase do Gianni que eu trouxe lá no início da apresentação, eu transcrevo essa definição de movimentos sociais com algumas alterações. Eu falo o que é preciso para a gente pensar não só o movimento social, mas especificamente o movimento indígena. Então, eu incluí a possibilidade de participação de não indígenas dentro desse movimento, porque se a gente está pensando em redes de interação, tem vários não indígenas que participam dessas redes de interação.
mas sempre com um horizonte discursivo de construção da autonomia indígena e da gestão dos próprios indígenas sobre essas questões. Estou falando que é uma questão discursiva porque, claro, que muitas vezes você tem conflitos políticos dentro da própria rede dos movimentos indígenas. Então, você vai ter disputas entre lideranças do Conselho Indigenista Missionário e lideranças indígenas. Você vai ter pessoas dentro do Conselho Indigenista Missionário que vão ficar bastante desconfortáveis a partir do momento em que boa parte das lideranças indígenas vai começar a ter muito protagonismo na gestão da sua luta. Então, é claro que, né, muitas tensões vão acontecer. Mas o que era defendido publicamente era que você tem a participação de não indígenas, mas que o fundamental é que a gestão desse movimento esteja na mão de grupos indígenas e que, gradativamente, esse protagonismo seja construído, né? E, ao invés de falar de uma identidade, que eu acho que é um conceito complicado para a gente pensar em movimento indígena, porque são muitas identidades que estão em questão, eu falo que é com base em uma solidariedade diplomática. Ou seja, existe alguma solidariedade que mantém essas redes unidas em um movimento indígena. Essa solidariedade ela é diplomática, no sentido de que ela parte de uma negociação entre vários grupos, entre vários mundos, humanos e não humanos. Então, pensar também a relação política que é estabelecida com os elementos que tradicionalmente foram chamados de natureza. E ela é diplomática porque ela organiza diferentes escalas de atuação, desde a mais local, passando pela regional, a nacional, a continental e a internacional. O movimento indígena está articulado em todas essas frentes. E aí, para entender o que eu estou chamando de solidariedade diplomática, é importante recuperar dois conceitos que eu crio na tese, que é de política indigenista da Pax Colonial e de cosmopolítica da paz provisória. Só que eu não vou ter tempo de fazer isso aqui. Então, aqui eu só falo que o que eu estou chamando de política indigenista da Pax Colonial é uma tradição da política indigenista ocidental, né, não só no território do Brasil, de tratar a pluralidade como um problema a ser resolvido. Então, a pluralidade não só de sociedades, mas de espaços, de paisagens, como um problema. Então, você ter uma diversidade de populações tem que ser resolvido como? Civilizando os povos indígenas. Vamos transformar todo mundo primeiramente em cristão, depois em civilizado, depois em trabalhador. Mas, enfim, de alguma maneira, o projeto é o mesmo. Vamos uniformizar essa diversidade, vamos transformar tudo uma coisa só. Só que isso também vale para a natureza. Ou seja, vamos transformar tudo, não necessariamente em mundo urbano, mas vamos colocar o mundo não urbano a serviço do mundo urbano, explorando economicamente, que é exatamente o que a ditadura militar vai fazer com a Amazônia. Então, você tem uma política indigenista da Pax colonial, Pax entendida como Pax Romana mesmo, né, no sentido de que a paz historicamente foi construída como o silenciamento do conflito, e não como o fim do conflito. E, contra isso, se opõe uma cosmopolítica da paz provisória, que é como a política indígena se desenvolveu historicamente, ou seja, reconhecendo o conflito, reconhecendo a existência do conflito o tempo inteiro e partindo do reconhecimento dessa existência do conflito para construir as suas redes de aliança ou de inimizade também, mas sem pressupor um momento teleológico em que o conflito vai acabar. O conflito sempre vai existir e é por isso que é importante reatualizar as redes de aliança e a diplomacia o tempo inteiro. Então, são formas diferentes de se conceber a política, a ação política, e a solidariedade diplomática, que eu entendo que é o laço que, de alguma maneira, mantém o movimento indígena unido no Brasil, ela se relaciona com isso que eu estou chamando de cosmopolítica da paz provisória. Não sei se ficou muito claro, mas depois, enfim, posso falar um pouquinho mais sobre isso nas perguntas, se for o caso. Eu coloquei mais materiais aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, porque o nosso tempo está, né, apertado já. Então, eu só queria terminar dizendo que, mesmo depois de promulgada a Constituição brasileira, vários direitos indígenas foram garantidos e houve uma determinação de que todos os territórios indígenas fossem demarcados em 5 anos. E, evidentemente, isso nunca aconteceu, nem 40% dos territórios indígenas reivindicados foram demarcados. Houve um crescimento gradual da demarcação dessas terras até o primeiro governo do Fernando Henrique, e aí, desde então, foi só decréscimo, né?
no governo Lula, no governo Dilma, a ponto de, no governo do Michel Temer, a gente ter apenas 3 terras indígenas declaradas e uma terra indígena homologada, e no atual governo do presidente Bolsonaro, a gente não teve nenhuma terra indígena, nem homologada e nem declarada. Então, assim, esse é o estado atual que a gente está vivendo. O governo Bolsonaro ele tem uma série de paralelos com a política indigenista da ditadura militar, inclusive o discurso de emancipação. Bolsonaro chegou a declarar na campanha eleitoral em 2018 que ele quer emancipar os índios, né? O projeto dele era o projeto de emancipar os indígenas, e recupera uma série de discursos de que é muita terra para pouco indígena e tal, enfim, discursos muito recorrentes desde a ditadura militar também. É isso, gente. Bem, Terminar dizendo que eu, enfim, tinha uma imagem lá, mas eu pulei. Enfim, não, eu dedicava a minha tese ao Mário Juruna. bota a imagem. Ah, era só uma imagem do Juruna mesmo. Aqui. Ah, Mário Juruna. É isso. Bem, valeu, João. Enfim, foi uma apresentação extremamente densa e ampla. Enfim, merece parabéns demais. Eu tive a oportunidade de ler tua tese e fiquei fascinado, assim, principalmente sabendo que foi uma tese escrita, boa parte dela na pandemia, não é isso? Tendo que, enfim, se desdobrar em criatividade, indo atrás desses acervos, do que tinha à disposição. Então, a gente vê todo esse mérito de sofisticação analítica, conceitual e a possibilidade de fazer essas conexões com outros movimentos indígenas na América Latina, né? E eu, enquanto mediador, eu no começo, na ansiedade de começar a ouvir o João, nem falei o título da tese dele, né? Se tivesse algo como um prêmio CAPES de mediação, eu acho que eu não ganharia, né? Mas, enfim, prêmio CAPES Tese na área de História 2022 para João Gabriel da Silva Ascenso, que a gente acabou de ouvir falar, com o título Uma Revoada de Pássaros, uma história do movimento indígena na ditadura militar brasileira. E agora a gente vai ouvir a vencedora do prêmio Amplac de Teses, a Mariana Albuquerque Gomes, com sua tese Modernidade em Constelação, experiências estéticas simbolistas e modernistas em revistas literárias na cena fina e secular, né? Buenos Aires, Cidade do México, Paris e Rio de Janeiro, entre 1886 e 1904. O microfone está contigo, Mariana. Obrigado. Obrigada. Posso fazer um compartilhamento aqui, né? Também preciso. Oi, tá aparecendo? Tá. Mari, foi, Bom, mas não está a apresentação, não. A gente está vendo ué? os slides com a à esquerda. Sério? Peraí, então. Precisa maximizar, né? Deixa eu sair, então. Coloca a linha exibir, aí bota modo de apresentação, se não me engano. Deixa eu ver se agora vai. Acho que tem que compartilhar já no modo apresentação, né? Exatamente isso que eu fui fazer. Agora foi? Tá. Bom, então, diferente do João, eu já tinha pesquisado, eu venho do mestrado já pesquisando essas experiências estéticas simbolistas, né? Eu pesquisei a relação entre essas experiências no Brasil e na França, pela ótica da marginalidade, né? De como esses artistas eles foram marginalizados na história da literatura. E para o doutorado, 2 perguntas me moveram, né? Uma era a relação do moderno, que é muito estabelecida, sobretudo no Brasil, a partir da semana de 22, né? O olhar do moderno a partir da semana de 22. E outra era de que essas experiências... Bem, eu meio que desfiz o que eu falei no mestrado no doutorado, porque enquanto no mestrado eu articulei essas experiências num centro como Paris e numa experiência mais periférica
no Brasil, no doutorado, eu pensei, não é isso que eu quero falar, né? Eu não quero estabelecer nenhuma relação hegemônica entre essas experiências, mas perceber como elas são partes integrantes da modernidade. E aí eu fui pensar um pouco sobre isso para expandir, eu acrescentei outros espaços, que foi o México e a Argentina, né? A Argentina, inclusive, foi uma sugestão do professor Edmilson, que estava na minha banca de mestrado. Mas ainda assim eu não sabia como pensar, de que maneira apresentar essas experiências estéticas que não fosse por esse viés, né, dessa relação que se estabelece, uma relação mais que tem um início antes e aí as outras são influenciadas. E aí um dia eu estava escrevendo, selecionei as revistas, né, que eu trabalho com revistas literárias, e aí eu coloquei num quadro, eu tenho um quadro branco em casa, e eu coloquei nesse quadro branco várias informações sobre essas revistas que eu já tinha levantado, né? Eu já tinha feito um levantamento prévio dessas fontes, e eu fui colocando espaçadamente essas informações e vendo conexões possíveis entre essas informações. E aí, no final, o quadro estava todo ligado, como aqueles joguinhos que a gente fazia quando era criança, de pontinhos que a gente liga e forma uma imagem. E aí, depois, lendo um texto do Benjamin, eu pensei como aquela imagem surgiu e remetia ao que eu li depois, posteriormente, no Benjamin, com a imagem da constelação, em que essas questões que aparentemente diferentes, né, onde os aparentemente diferentes, porque as revistas são de espaços diferentes, aparecem em datas diferentes, têm características gráficas diferentes, mas, apesar disso, como elas colocadas justapostamente, como um mosaico, um caleidoscópio, como elas iluminavam a ideia comum compartilhada entre elas, que era essa crítica poética de uma outra leitura, né, do mundo moderno, uma outra leitura da modernidade, que se contrapunha ou se apresentava como uma alternativa à ideia positivista do progresso, capitaneado pela técnica, pela ciência, e propunha uma leitura do mundo, né, desse novo mundo moderno aí, a partir da imaginação, da criação e da arte, que muitas vezes foi interpretado, né, até recentemente também, inclusive, por muitas pessoas, como uma ideia de arte pela arte, de um esvaziamento político dessa arte e, ao mesmo tempo, um deslocamento desses artistas do mundo social, né? Como se eles estivessem se exilando em Torres de Marfim. Geralmente, a imagem que vem quando a gente pensa em simbolistas são essas imagens, a Torre de Marfim, do Nefelibata, né? Então, eu fui trabalhando um pouco todas essas imagens que vão aparecer ao longo de toda a tese. Bom, eu fiz uma apresentação aqui bem básica, nada comparado com a do João, e eu pensei, inclusive, em também, como o João, mostrar um pouco desse processo, né? E mostrar como foi importante a feitura e como essa feitura ela se aconteceu. Aconteceu de uma maneira fragmentária, né? É uma escrita que aparece fragmentária na tese, inclusive. Ela é dividida em duas partes e tem um capítulo que é mais independente, que é um quarto capítulo, que se chama Desvio, que você pode pegar pelo desvio para chegar em algum lugar ou não. Você pode ler independentemente, né? Mas como ela foi também construída nesse processo de montagem, né? Como o próprio Benjamin fala, a tese ela também acabou sendo uma montagem. E aí, pela imagem da constelação, quando eu qualifiquei, uma das professoras da banca, que foi a Laura Nério, ela me perguntou se essa imagem da constelação benjaminiana, se ela era apenas uma ferramenta teórica, né? Ou se ela também era uma metodologia. No momento da qualificação, eu não sabia ainda responder, porque eu tinha escrito apenas a primeira parte e tinha feito só uma análise teórica, realmente, dessa questão. Ao longo dos outros anos, né, que qualifiquei em 2019, aí eu tive a oportunidade de fazer o sanduíche na França, voltei em 2020, fiquei em 2021 também em pandemia escrevendo. E ao longo desse processo em que eu me debrucei aí
profundamente sobre as revistas, né, que eu mergulhei nessas experiências através das revistas, eu percebi, né, que a imagem da constelação ela era também um modo de apresentação, e foi como eu apresentei a tese. Né? Então, não era apenas uma questão teórica, não era apenas um aporte teórico, mas também um modo de apresentação, uma perspectiva metodológica de como se apresentar essas revistas na tese. E aí eu construí essa segunda parte, foi uma grande parte, né? Porque eu fui trabalhando com as análises das revistas, mostrando as diferenças e os compartilhamentos de ideias e imagens nela, e fui com um capítulo enorme. Essa segunda parte que está aí dividida, capítulo 5, 6, 7 e 8, era um único capítulo. E aí eu percebi que isso seria impossível. Então eu dividi, né, porque eu não queria dividir, mas eu dividi, fiz algumas conexões entre algumas revistas que estavam mais ligadas em determinados momentos, dividi nesses capítulos, mas eu faço uma ressalva que é para quando alguém for ler, né, pensar não como capítulos à parte, mas como capítulos integrados, todos esses capítulos. Inclusive, por exemplo, embora no capítulo 5 eu fale de 2 revistas francesas, aparecem aspectos, imagens e discursos das outras revistas também no capítulo 5, assim como em outros capítulos também vão aparecer as revistas francesas, né? Bom, então, foi mais ou menos isso, assim, o percurso que eu fiz para até chegar a essa proposta, né? E durante a pesquisa eu pude, de fato, ir vendo e montando a tese junto com as revistas. Foi um processo bem orgânico, assim, né? Essa segunda parte da revista. Da revista não, perdão, da tese. Bom, e aí isso aqui eu já falei mais ou menos, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim, como o João tinha postado aqui, está aparecendo, né, o mouse. Então, porque a princípio a ideia de nome para a tese seria modernidade constelar, né? E aí eu fiz essa modificação porque eu percebi que a ideia não era categorizar uma modernidade, como muitas vezes é caracterizada, modernidade singular, modernidade de múltiplos, modernidade periférica, marginal, como eu, inclusive, tinha feito no mestrado. Mas era pensar essas experiências da modernidade, né, especificamente as experiências estéticas simbolistas e modernistas, de uma maneira em que elas se apresentassem em constelação. Então, não era uma questão de categorizar, de adjetivar, por isso eu substituí e a tese acabou tendo o nome, por fim, de Modernidade em Constelação, porque é uma apresentação em constelação dessa modernidade a partir dessa leitura alternativa que esses artistas simbolistas e modernistas do final do século XIX, na virada do XIX para o XX, vão fazer. Bom, e aí as revistas que eu pesquisei foram 2 revistas francesas, 3 revistas brasileiras do Rio de Janeiro, uma revista da Argentina, de Buenos Aires, e uma revista da Cidade do México. Essas revistas elas estavam disponibilizadas, em sua grande maioria, em acervos, assim como no caso do João, em acervos digitais, né? Hemeroteca Digital, Hemeroteca Digital Nacional do México, e a Gálica, que é a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Algumas revistas não estavam disponibilizadas, mas eu consegui, por exemplo, a Revista de América, que de Buenos Aires não estava disponibilizada, mas eu consegui uma edição facsímile. E com a Bolsa Sanduíche eu consegui pesquisar a Vogue, que não estava totalmente disponibilizada na Gálica. Então, pude ir a Paris e pude pesquisar, de fato, essa revista. E aí, eu trouxe aqui a capa das revistas, né? E já na capa da revista, é possível perceber as diferenças entre todas elas, né? Existe bastante diferença entre elas. Essas diferenças não é só a questão do local de publicação e das datas, também tem uma diferença na durabilidade, né? Geralmente são revistas efêmeras, mas algumas revistas, como a Revista Azul, ela tem uma durabilidade e uma periodicidade bem concreta e bem longa frente às outras. A Galáxia, por exemplo, ela só tem um número publicado e não publica mais. Mas é uma revista ainda muito manual, feita à mão, com a grafia dos próprios artistas.
A Rosa Cruz, ela traz uma dimensão mais mística, né? O nome mesmo já diz, embora ela seja também uma homenagem ao Cruz e Souza, porque ela é feita por alguns dos amigos do Cruz e Souza. Depois da morte dele, ela é lançada em 1901, e depois que o Cruz e Souza morre, o grupo se divide em dois, o pessoal do Antro e o pessoal do Sul, né? O Sul é com o Nestor Vitor e no Antro é o pessoal do Saturnino Meirelles. E essa revista é de direção do Saturnino Meirelles, inclusive tem cartas, várias cartas, que ele troca com outros colaboradores da revista, porque esses artistas eles não colaboravam apenas com poemas, críticas, crônicas, textos, mas também financeiramente. E por isso também era difícil manter essas revistas por muito tempo, porque basicamente eram os próprios colaboradores intelectuais que também eram os patrocinadores da revista. Isso já explica, eu já faço até antecedo bastante aqui a fala, isso explica já a longevidade também da revista Azul, que é uma também diferença dela. É que, diferente de todas as outras, ela é a única revista que é subvencionada pelo governo, porque ela é um suplemento de um periódico que apoia o governo do Porfírio Dias. Então, a revista Azul, a existência dela fica condicionada à existência desse periódico, né? E quando o periódico acaba, porque o Porfírio Dias ele retira os investimentos da imprensa, a revista acaba. Inclusive, ela não consegue nem avisar que vai acabar, porque antes de sair o último número, acaba o periódico e ela não consegue ser lançada. Aí aqui nós temos também a Pierrot, que é também uma revista carioca, a Revista de América, que é de Buenos Aires, mas ela é publicada em Buenos Aires, mas ela é produzida por dois artistas que não são argentinos, que é o Rubem Darío e o Ricardo Jaime Freires, né? Então, o Darío ele é nicaragüense e o Jaime Freires, se não me engano, é boliviano, se não me engano, não me lembro mais bem direito. E as outras duas revistas são a Simbolista e a La Vogue. E aí eu falei dos acervos consultados, e embora muitas revistas tivessem sido disponibilizadas, estejam disponibilizadas, é muito importante, de fato, ir ao arquivo, né? Ir ao acervo e ver essas revistas. Porque muitas dessas revistas, elas apresentam configurações gráficas diferentes e que muitas vezes não são capturadas ou não são apresentadas no que é disponibilizado digital. Então, eu trouxe aqui uma imagem da Victix pela Hemeroteca, né, daqui da Biblioteca Nacional, e quando eu fui ao acervo da Fundação Casa Rui Barbosa, eu pude verificar que essa revista, que pela Hemeroteca eu só via o aspecto gráfico, né, a utilização de vinhetas, de letras diferentes, de uma disposição diferente do texto, porque muitas dessas revistas trazem essa disposição diferente, trazem vinhetas, né? Ela também tinha um formato diferente. E esse formato em paralelogramo, ele muda completamente a perspectiva, porque quando você abre, você tem uma imagem bidimensional de um livro. Quando a revista em paralelogramo ela abre, você tem a imagem bidimensional de um livro. Então, nessas experiências estéticas, que são muitas coisas sugeridas, né? Nada é dito de uma forma direta, é muito pelo viés da sugestão, da imaginação, era importante eu ver. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem claro de como é importante essa pesquisa documental em acervo, né? Você lidar diretamente com essas revistas. E aí, apresentando já um pouco assim mais aspectos da tese mesmo, a primeira parte é, então, uma apresentação, né, mais teórica, em que eu discuto, por exemplo, a questão da modernidade, qual é essa modernidade que eu estou trabalhando, porque tem a primeira modernidade, né, tem depois a questão dos modernos e dos antigos. Então, eu delimito um pouco que é essa modernidade do 19, a partir do Baudelaire, da leitura que o Baudelaire faz, que experiencia em Paris, e como essa modernidade ela é percebida nesses diferentes espaços.
No capítulo 2, né, eu apresento, então, essas revistas, né, nos seus aspectos materiais e imateriais, né? Essas dimensões materiais seriam formato, né, se é em fólio, se é em quarto, a gramatura do papel, a impressora, qual é o editor, quem são os colaboradores. E as dimensões imateriais são as relações, as ideias, se apresenta o programa, como esse programa é apresentado. E, a partir disso, eu já começo a discutir como essas experiências elas já não estão tão descoladas, como se dizem, do mundo social, né? Como essa dimensão estética é um modo de partilhamento de um sensível que atua ali nessa realidade. Então, como esses modos de percepção, de sensibilidade do mundo estão, de fato, ali atuando. Aí, para isso, eu só esqueci de colocar os nomes aqui, né? Para isso, eu utilizo o Rancière e o Didi Uberman, né? Para pensar essa questão da estética e da política. Inclusive, faço aqui mais uma ressalva, porque a Bolsa Sanduíche foi muito importante, que eu pude fazer um seminário com o Didi Uberman, e foi a partir daí, então, que a terceira parte da tese, a parte final da tese, se desenhou com mais clareza, a partir dos seminários do Didi Uberman e de uma fala do Rancière também, que eu pude assistir. Bom, e aí eu trouxe aqui um exemplo muito claro, na verdade, né? Tem outros exemplos que não são tão óbvios, assim, dessa relação entre estética e política, mas eu trouxe um bem óbvio, que é da revista Pierrot, a revista Pierrot do Rio de Janeiro, né? Ela é publicada em 1890, né? A primeira que a gente tem a publicação é a Les Symbolistes e La Vogue, mas a Pierrot ela está ali em 1890, as francesas saem em 1886 e a Pierrot sai em 1890. E aqui é uma revista que tem um traço muito jocoso, né? Ela trabalha muito com a questão de charge, de ironia, de brincadeiras, faz muita zombaria. E essa imagem, na página central, nas páginas centrais, elas estão falando sobre as eleições para a República, as primeiras eleições para a República, né? E aí ela traz diversos elementos. Aqui, por exemplo, fala sobre os sebastianistas que ficaram a ver navios, estão esperando o Dom voltar até hoje. E traz aqui outras questões também, como a pátria, enfim. E eu trouxe um destaque aqui, um detalhe, porque essas revistas, elas são muito... Bom, trabalhar com elas, eu particularmente acho muito divertido e muito legal, porque eu vejo em diversos momentos um diálogo muito, muito próximo com situações que a gente, inclusive, vive hoje, né? Então, por exemplo, aqui é uma charge em que fala que, no meio das eleições, o Pierrot falou, tranquilíssimo, né? Antes ele fala aqui, tá tranquilíssimo, não teve facada, ninguém morreu. Bom, isso já não pode não ser tão atual com essas eleições, mas, né, normalmente ninguém morreu e tal, não sei o quê. Mas aí, nessa parte aqui, ele fala que o seu povo, né, que é um personagem que é trazido por um caricaturista português que vem para o Brasil e tal, e ele fala que o vulgo Zé Povo, ele votou sem se importar e parece que não deu atenção às coisas mais importantes, às coisas que precisavam ter tido atenção. E aí a gente vê aqui atrás 2 senhores carregando o que seriam essas coisas que precisariam ter tido atenção, que era a febre amarela, que é uma questão, né, de saúde na cidade, e a democracia. E quando eu vi isso, no meio da pandemia, assim, foi bem forte, né? Assim, porque são 2 aspectos que estavam ali realmente pulsando num governo e numa pandemia. E, ao mesmo tempo, ao lado, ele fala, não, mas está tudo tranquilo, porque a política, que é essa jovem aqui, toda dançante, né, toda alegre, jovem dançante, a política está satisfeita. E está falando que a pátria está salva. E a pátria é essa senhorinha aqui no chão, sentada, meio desolada. Então, assim, esse é um aspecto que traz muito claramente a questão política, mas a gente também tem outros aspectos que discutem uma política sem falar diretamente da política, como aqui na Pierrot a gente vê com mais clareza.
Bom, e aí no último capítulo da primeira parte, terceiro capítulo, eu falo aí sim sobre a questão da constelação, né? Trago essa questão da imagem da constelação, que os diferentes, que o Benjamin coloca, que os diferentes, quando eles estão justapostos, né? Aí ele traz diversas imagens, não só da constelação, mas o mosaico, o caleidoscópio, eles iluminam um comum. E aí o comum seriam essas ideias da modernidade compartilhadas nessas experiências estéticas finiseculares, simbolistas e modernistas. Bom, uma ressalva também é importante fazer, porque eu utilizo simbolistas e modernistas, porque, de um modo geral, essas experiências ficam conhecidas nas regiões do Brasil e da França como simbolistas, e as experiências modernistas nos países de língua hispânica, né? E aí eu trago depois essa questão que eu já falei, que a imagem da constelação ela vai aparecer não apenas como um pensamento teórico, mas também como um método, como um modo de apresentação. Aqui eu trouxe outras imagens das revistas, de outras revistas, né? Tem aqui a Galáxia, a La Vogue e a Palio, que mostra como essas revistas elas se apresentam de uma maneira diferente, né? A La Vogue, por exemplo, é uma revista que vai abordar muito a questão da crítica, não traz imagens, não traz muitos textos em diferentes formatos, quase não apresentam uma diagramação diferente à La Vogue. As revistas francesas quase não apresentam uma inovação na apresentação tipográfica, diferente das brasileiras, por exemplo, e de uma revista mexicana, né, que é a Revista Moderna, que é essa daqui, inclusive. Então, aqui a gente tem, por exemplo, três revistas diferentes: a Revista Moderna, do México, a Pierrot, que também está falando de novo sobre política, e a Galáxia, falando sobre personagens que estão existindo nesse momento, que estão deixando de existir nesse momento e que continuam existindo nesse momento. Por exemplo, na Revista Moderna, eles falam de um tipo que já está acabando, que é o herbolário, né? E aí é interessante perceber como as vinhetas, né, e os capitulares, eles são presentes frequentemente em quase todas as páginas da Revista Moderna. Essas ilustrações, na maioria das vezes, são feitas por um artista mexicano, que é o Julio Ruelas, e ela tem essa característica, ela é uma revista que dura também bastante tempo e é muito repleta de referências gráficas, né? A Pierrot, ela é ilustrada pelo Exaltino Barbosa, né? E aí aqui ele traz de novo um tipo presente nessa geração do fim do século, presente também ainda hoje, que é um camarada que chega para outro camarada e fala assim: poxa, eu estou precisando de emprego, não sei o quê. Aí me arruma um emprego. Aí o outro camarada, que é o Visconde, vira e fala assim: poxa, você apresenta como político. Você quer um emprego melhor do que esse? Né? Você vai resolver a sua vida. E aqui a gente tem na Galáxia um editorial apresentando, né, o falecimento do Verlaine com ilustrações do próprio Verlaine e de outros artistas franceses, apresentando assim como esse poeta, que é importante para eles, né, faleceu, morreu, né? E aqui a gente tem uma outra perspectiva também de apresentação de conteúdo cultural, né, de publicidades culturais, e como essas publicidades culturais elas se apresentam de formas diferentes nas revistas. Por exemplo, na Symboliste, ela aparece de uma maneira bem 3 colunas, os nomes das revistas, eles publicam aqui as revistas, os livros, os cafés, onde que você pode ir, os teatros. Enquanto na Pierrot, eles estão fazendo aqui uma publicidade sobre uma peça que está nos teatros, né? E eles fazem essa publicidade de uma maneira ilustrada e também um pouco caricata. Tem outras. Toda a revista da Pierrot, todo o número da Pierrot tem essa apresentação de uma publicidade. E, então, a gente vê já essas diferenças, né? Mas todas essas revistas elas estão apontando essas imagens do mundo moderno, dessa modernidade que eles estão apresentando.
O quarto capítulo... Já acabou meu tempo? Perdão. Tá. O quarto capítulo... Eu ia botar para funcionar aqui o cronômetro, mas eu não consegui na hora, me perdi. O quarto capítulo é, então, esse capítulo que eu fiz como uma espécie de desvio mesmo, o nome já diz, né? O desvio, porque numa conversa com uma professora da filosofia da PUC, a Marcela, ela me sugeriu que eu desse uma olhada nos românticos de Iena, porque eu tinha ido falar com ela sobre o Benjamin, porque eu não conhecia o Benjamin mais detalhadamente quando eu comecei o doutorado, e ela me fez essa sugestão. E aí eu fui aos românticos de Iena e às revistas, né? Algumas das revistas, Ateneum, sobretudo, e pude perceber ali já essa característica do fragmento, né? Que aparece como um relâmpago e que repercute em diversas imagens. E a partir daí eu percebi como a crítica que é proposta, né? Uma crítica que não é uma crítica judicativa, mas uma crítica que potencializa a obra, porque ela apresenta outros elementos estéticos, ela recria a obra em sua crítica, ela é uma crítica que é uma criação. Então, ela é uma crítica poética que esses simbolistas e modernistas eles estão fazendo ao lidarem com as elaborações intelectuais e estéticas do seu mundo finissecular. E eles percebem, inclusive aqui eu coloquei até um trecho do Salvador Ruelas, que é um artista espanhol e que publica na revista Azul da Cidade do México, né? A revista Azul, inclusive, ela tem a maior quantidade de colaboradores de diferentes espaços da América, inclusive. Acho que só não tem colaborador do Brasil e do Panamá. Fora isso, tem, acho que de todos os outros espaços da América e também da Espanha. Bom, e eles percebem o papel desse crítico como um artista, né? Porque esse crítico ele recria, a sua crítica ela tem uma dimensão poética que é a dimensão da criação. Então eles falam que é preciso ter essa questão da imaginação sempre em voga. E aí eu parto para o terceiro momento, para o segundo momento, para a segunda parte, a partir desse desvio, para recuperar como essa crítica poética vai aparecer nas revistas simbolistas, né, mostrando esse compartilhamento de imagens através dessa análise dessas críticas poéticas nas revistas. E aí eu fiz um mapeamento, né, dessas críticas, de quem são os principais críticos das revistas, né, a direção, e pude traçar como também se apresentam diferentemente nas revistas essa produção de crítica. Então, a gente tem as revistas francesas como as revistas que mais apresentam críticas, né, dentro das suas revistas. A Pierrot tem um número muito pouco. A revista Azul, que é mexicana, já é mais considerável, mediana. A revista de América, que é argentina, também tem muito pouco. A Galáxia não tem nenhuma crítica. E a Rosa Cruz já tem um número mais considerável de crítica. Mas, não obstante, embora que a Galáxia pareça com zero, é porque eu considerei as críticas que aparecem num formato de crítica mesmo, né? Narrativo no sentido de analisar alguma obra. Mas a Galáxia ela apresenta uma crítica poética em outras formas, em outros modos de apresentação, como, por exemplo, através de uma crônica. E a última parte, essa parte que eu trago todas as revistas, né, nos 4 capítulos, mostrando como as diferenças, existem diferenças, como essas diferenças são visíveis, muito mais visíveis até do que os compartilhamentos, mas como colocando essas diferenças, essas revistas diferentes, lado a lado, é possível observar essa iluminação dessas ideias que estão presentes, essas imagens que estão presentes em todas elas. E aí eu recupero a proposta do Didi Huberman de observar essas pequenas revistas que foram colocadas um pouco de lado, né, na história literária, na história da literatura, que não são as grandes imagens, não estão ali nos holofotes, são as lucíolas pequenininhas, e eu vou olhar essas revistas para ver como, através da leitura delas,
esses artistas eles estão apresentando uma leitura de resistência ao mundo moderno, sobre o que é visto, né, comumente sob a lente do progresso, do cientificismo, do academicismo, e apresentando uma outra possibilidade. E essa outra possibilidade que eles apresentam é através da imaginação. Então, capítulos 5, 6, 7 e 8, eu trago essas revistas, articulando duas, mais ou menos, exceto o 7º capítulo, mas aparecem todos os elementos de todas as revistas em todos os capítulos. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né, porque é bem imagético também, de diferenças na forma de apresentação do programa. Então, por exemplo, a La Vogue, para falar sobre o seu programa, ela traz um texto do Mallarmé. E aí, a partir do texto do Mallarmé, que você consegue perceber que o programa da revista tá ali presente e que é a sugestão da questão das experiências simbolistas e da sugestão que não é para ser dito de uma maneira óbvia, né? O sonho, como diz o Mallarmé, é sugerir. Essa aqui é a revista Rosa Cruz, né, a Carioca. E ela não apresenta nenhum programa específico também, mas ela traz, como uma epígrafe no seu primeiro número, um poema em prosa do Baudelaire, né? Ela traz um poema em prosa do Baudelaire e não apresenta mais nada. A Rosa Cruz, ela trabalha a sua capa, se vocês pensarem lá no início, que é o nome rosa e a imagem cruz, ela trabalha muito também por essa questão da sugestão e das analogias formadas entre texto e palavra e o não dito. Já a revista de América, ela tem um propósito bem delimitado, inclusive com um artigo inicial, no primeiro número, que já fala nossos propósitos. E dentre esses nossos propósitos, ela coloca que é combater as tendências fetichistas e mercantilistas, a política, o progresso, né, que combatem, todos esses que combatem a arte. Então, eles trazem de uma maneira bem programática mesmo a proposta da revista. Já a revista Azul, ela diz que não tem um programa, mas ela tem um programa, né? O texto inicial dela, o programa dela, ela diz, não temos programa, porque programa é coisa de político. Político que tem programa, porque promete o que vai fazer e depois de não sei quantos anos está ali prometendo de novo o que vai fazer e não fez. Então, nós não temos um programa. Nós estamos aqui para defender a arte. Apenas isso. Mas aí está dizendo também qual é o programa dela. E a Pierrot, muito também zombateiramente, de um modo muito jocoso, vem através do seu homônimo, né? Porque a Pierrot, ela tem como personagem principal da revista o Pierrot. Se apresenta de diversas maneiras, falando com o pessoal da igreja, no meio do carnaval, falando com o político, no meio de festa. E ele aparece no primeiro número dizendo que Pierrot não tem programa, ela apenas nasceu para rir e fazer rir, para amar e ser amado, só isso. E em diversos momentos da Pierrot, eles falam, você quer ser não sei o quê? Compra Pierrot, vem se divertir, não sei o quê. Então, tem esse tom muito jocoso da Pierrot e ainda assim, ele apresenta um programa de uma maneira sem apresentar, mas está ali. Eu já falei disso aqui também, vou passar bem rápido, que é a duração das revistas, né? Eu mapeei a durabilidade delas em função de números publicados e de meses. Então, como eu falei, a revista Azul ela tem uma duração muito longa, mas é porque ela é um suplemento, diferente das outras revistas, né? Que são revistas mais patrocinadas pelos próprios colaboradores, que tem uma duração muito mais efêmera. Isso é uma característica muito comum das revistas. Existem muitas revistas. Eu não conseguiria fazer uma tese sobre todas essas revistas, porque é uma profusão de revistas. É um momento de efervescência em que muitas dessas revistas aparecem e duram pouco tempo. Elas são muito efêmeras. Então, nesse sentido também que elas se apresentam como uma barricada de papéis, né? Porque são tantas e tantas e tantas que acabam se aparecendo como barricadas de papéis numa leitura alternativa dessa modernidade. E um exemplo de partilhamento de ideias, geralmente são essas oposições, essas contradições que eles
apresentam, né? Da imagem da academia, da tradição, em uma alternativa que eles são os novos, os marginais, os nefelibatas, né? A questão da regra e da cópia da natureza e a liberdade da imaginação, a sugestão, a mercantilização e a homogeneização e a sensibilidade e a individualidade. Como é importante o artista dar o seu toque, dar a sua sensibilidade ao seu trabalho e não só copiar, seguir regras com o intuito de mercantilizar, de vender, enfim. Isso aparece em imagens e também nos discursos, né? As imagens também aparecem nos discursos. Eu trouxe aqui alguns discursos que aparecem, mas não vou ler nada muito detidamente, mas é a escrita funesta, que a gente aprende na academia, a materialização da arte, os perigos da tirania científica, a progressiva imbecilidade do meio, né? Os sobrecasacados graves, o industrialismo mascarado de arte, o sistema prático mercantil. Todas essas questões, né? Todas essas imagens, elas aparecem na crítica poética desses artistas, nessas revistas, quando eles apresentam depois o que eles propõem, que é essa imaginação, o sonho e a sugestão. Uma outra percepção dessa modernidade. Aqui, por exemplo, na Pierrot também, porque a Pierrot é muito ilustrada, né? Eles falam que teve uma reforma na Academia de Belas Artes, e aqui entra o camarada cheio de livros na academia. Só que essa reforma até que foi boa, porque agora as pessoas saem formadas sabendo de matemática, sabendo de física, e às vezes sabem pintar um quadro, né? Eles entram na Academia de Belas Artes e saem às vezes sabendo pintar um quadro, mas fora isso eles saem sabendo muito de matemática, física e outras coisas. E está melhor do que antes, quando era Academia Imperial, porque aí eles saíram de lá verdadeiros asnos. Então, é bem crítico, assim. É uma revista bem ácida, inclusive. E eles apresentam, então, a perspectiva deles, né? O sonho, o culto à arte. Em diferentes revistas isso aparece. E aqui a gente tem uma imagem do Raul Perdeneiras, que ilustra um livro do Mário Perdeneiras, que é Rondas Noturnas, em que justamente essa imagem o nome ilustra o nome do poema do Mário, que é Sonho. Então, inclusive, essas imagens do etéreo, do não óbvio, elas aparecem em diversas produções, não só nas revistas, né? E como eu já disse, estou finalizando, esses artistas comumente eles eram chamados de nefelibatas, de borrachões, né, de boêmios, e muitas vezes eles faziam troça dessa denominação que era dada a eles, né? Então aqui tem o Pierrot, por exemplo, tá estrompadíssimo, porque foram muitas festas, então ele tá super cansado, porque ele é esse boêmio mesmo, sabe? Ele tá lá, foi pra festa, ficou até 3 horas da manhã, dormiu 4 horas, e é isso. Estamos aqui no jornal no dia seguinte para trabalhar. Aqui é uma ilustração do Paul Gauguin sobre o Jean Morat também, com um anjinho aqui, né? Essa ideia da cabeça nas nuvens, né? Porque o Nefelibata vem dessa imagem das cabeças nas nuvens. E aqui eu também uma charge do Raul Perdeneiras para o Malho, para a revista Malho, que não é uma revista simbolista, mas o Raul ele publicou gravuras em várias revistas, e o Malho foi uma delas, fazendo uma crítica aí sobre essa questão do nefelibatismo, né? Então, ele mostra o nefelibata ali todo concentrado no seu trabalho, pintando, não sei o quê, e o gênio estaria aqui pequenininho, dentro de uma garrafa. O gênio, né? O gênio desse artista está dentro da garrafa. Outras revistas também, a Pierrot na França, mostra também bastante essa imagem do artista como Pierrot, saltimbanco, com essa dimensão lunar, né? E também na revista Moderna aparece também através de ilustrações. Aqui é a mesma continuação também, como a partir dessa imagem do sonho que eles colocam e da imaginação, ela vai aparecer em diversas revistas, em diversas produções desses artistas finiseculares,
E como é que, a partir dessa proposição deles, de pelo sonho e pela imaginação, eles propõem uma outra leitura dessa modernidade, né? Então, aqui tem a revista Palio, em que traz logo no seu início pelo sonho, né? Qual é o propósito dessa revista? Pelo sonho é atuar nesse mundo. E aqui é uma litografia do Odilon Redon, que é um olho direcionado para as nuvens. Tipo, a cabeça da pessoa está aqui, e é o seu olho, na verdade, que leva o olho vers l'infini, né? Para o infinito, que sobe e vai para as nuvens, nessa potencialidade da imaginação. Enfim, no final das contas, é isso que eu apresentei na tese, mostrando como esses artistas eles apresentam diversas imagens. Essas revistas, embora sejam bastante singulares, as experiências históricas, né, nessas cidades tenham também as suas peculiaridades, apresentam, compartilham essas imagens e essas ideias da modernidade. É isso. Obrigada. Valeu, Mariana. Enfim, ótima apresentação. Parabéns mais uma vez. Enfim, eu convido todo mundo a ler os trabalhos do João e da Mariana. Ambos estão acessíveis nos nossos bancos de tese. E enfim, eu acho que a gente já está com o tempo bem adiantado, então eu vou cortar aqui comentários mais delongados e vou abrir o microfone para, enfim, vocês fazerem perguntas, questões, comentários, fiquem à vontade. Se as orientadoras quiserem falar também. Vou então, enquanto o pessoal vai pensando, né, nos comentários, nas perguntas, também queria parabenizar mais uma vez. João, já dei muitos parabéns, já pudemos nos abraçar, né, pessoalmente. Mariana também, agora parabenizá-la, e a gente ficou, foi muito bacana, né, João, ter recebido esse prêmio. Enquanto eu te ouvia, eu fiquei lembrando das nossas conversas de orientação, suas dúvidas, né, se estava ficando legal, e, enfim, acompanhar todo o percurso. Foi muito importante também você ter essa experiência internacional, né, Mariana falou isso, e eu acho que isso é fundamental, né, fundamental também dizer que os dois contaram com bolsas, né, com apoio. Quer dizer, a gente percebe, né, isso justamente a qualidade, justamente porque vocês tiveram tempo, puderam se dedicar à pesquisa, isso foi fundamental. E acho que também reforçar que, assim como o João mostrou, né, no final da apresentação dele, o tema foi ganhando também ao longo do desenvolvimento da pesquisa, foi ganhando uma justificativa política ainda cada vez maior, né? E isso também tem a ver com o prêmio, né? Com o reconhecimento também da CAPES por ser um tema tão urgente, né? Então, ainda são pouquíssimos os trabalhos no campo da história sobre a redemocratização nos anos 80, sobre a Constituinte de 88 e principalmente sobre a questão indígena, que agora, pouco a pouco, que a história tem entrado um pouco mais nessa temática, né, nessa periodização também. Então, acho que a tese do João tem muito a contribuir, tanto pelas questões historiográficas que levanta, pela documentação, também por trazer, né, desvelar uma documentação que era pouco trabalhada. Então, mais uma vez, parabenizá-lo e que venham aí agora a pesquisa de pós-doc, já tem um pós-doc, né, já ganhou um pós-doc, que venham agora o desdobramento agora da tese. Eu queria também aproveitar... posso... Deixa eu falar só uma coisinha, Maísa. Eu queria aproveitar a fala de Larissa para dizer que a gente está com um edital aberto para a Bolsa de Sanduíche no exterior, né?
Então, para os nossos pós-graduandos darem uma olhada nos editais que estão lá no nosso site. São 2, né? Tem um... Enfim, eu vou dar uma olhada aqui, daqui a pouco eu volto. Fala, Maísa. Não, então, é uma pena até, Felipe, já que você falou disso, porque coisas de prazos da CAPES, né? Porque a gente recebeu esses editais, mas, por exemplo, a Ana, que está aqui, que é minha orientanda de doutorado, ela não consegue porque os prazos da prova de espanhol não tem jeito. A gente já olhou todos os prazos, todas as possíveis provas e ela não consegue. Mas, enfim, vamos falar das coisas boas, né? Então, enfim, eu queria dizer da minha alegria imensa de estar aqui, né, e assistindo não só, eu vou falar um pouco mais da Mariana, mas eu queria falar do João também, queridíssimo, né, aluno, e, enfim, de uma vida de convivência, né, João, também. Eu tive o prazer também, quando o João foi pedir além de ter sido meu aluno, quando ele foi pedir a bolsa dele, né? Eu fiz uma carta e a gente pôde conversar, então eu acompanhei, não tão de perto quanto eu gostaria, mas sempre como ele disse, ele começou em América, né? Então, acho que foi com a Eunícia, não foi, João, que você começou? Quem te orientou primeiro? Na PUC, a minha primeira orientadora foi a Eunice, depois Larissa, sim. Sim, e antes lá Na UFRJ foi Fernando Castro. Isso, Fernando. Então, por isso que a gente, né, tem aí um longo caminho junto aí, né? E então, parabéns, ficou muito bacana. Eu não tive oportunidade de ler, mas ficou maravilhoso. Me lembro da gente conversando sobre decolonial, você me provocando. Cadê o decolonial, Maísa e tal? Isso tem muitos anos, Ana. Bom, e a Mariana queria também parabenizar, né, também porque e dizer que eu acho que fiquei muito feliz quando a gente recebeu a notícia de que ela tinha sido premiada. Acho que a Mariana, de fato, fez um trabalho muito bacana, né? Eu digo sempre com mérito muito dela, né? Ela, uma orientanda de doutorado que a gente ganha de presente, né, Larissa? Tem uns que a gente ganha de presente, a Mariana foi um presente, sem dúvida, sempre muito, enfim, ela vai, né? A Mariana cumpre todos os prazos, faz tudo que tem que fazer, super responsável, inteligente, enfim, como vocês podem ter percebido aqui, né? E eu acho que a contribuição, entre tantas outras, né, que eu acho que a gente que tem lidado, assim como tem a questão indígena do João, eu acho que a discussão que a Mariana trouxe, né, da questão da modernidade, ela fez de uma maneira muito legal, né? Muito. Eu acho que, de fato, ela conseguiu contribuir com a tese dela, né? Nesse debate, que é um debate, diria que um dos debates centrais para quem trabalha com história, enfim, com história intelectual, com história da América, ou que está preocupado com questões, como ela disse lá no início, né, de uma modernidade sempre qualificada. O que quer dizer isso? Né? Periférica, enfim. E ela faz uma proposta nova e ela corre atrás, e ela vai atrás de fontes, assim, né? Trabalhou muito bem com as fontes, e é só para dizer para todo mundo que está aqui, dos alunos e orientandos, que da importância não só das bolsas, como da experiência que ambos tiveram de poder ir para fora, né? E como o Felipe também falou, no meio de uma pandemia, o que não foi mole, né? Não foi nada mole, para não falar que a Mariana, ainda, coitada, teve muitos outros problemas de saúde e tal, lá na França, e ela venceu isso daí. Então, é parabenizar e agradecer essa oportunidade de estar ouvindo vocês, né? Parabéns e muito obrigada. Foi um presente ter você, Mari, e João também como meu aluno. Quero vê-los brilhar, vou vê-los muito ainda por aí. Valeu, Maísa. Então, a gente vai abrindo para as perguntas, né? Até agora só temos a Miriam inscrita. Ela vai falando agora enquanto vocês vão se inscrevendo aí para fazer as próximas perguntas. Pode falar, Miriam. O microfone está desligado.
Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando ou não? Mas tá mais ou menos, mas dá para ouvir, tá entendível. Manda ver. Está cortando, Felipe? Não, pode falar, Miriam, a gente está ouvindo. É porque eu tenho que ficar com 2 computadores, porque justamente a imagem fica melhor, mas ele não tem câmera. Mas se vocês estão ouvindo bem, ok. Tá. Primeiro, parabenizar, né, os nossos colegas doutores, a Mariana e o João. É um orgulho, né, para casa, é um orgulho para nós, a gente aprende muito, é uma alegria. Não estamos rasgando seda, não, é verdade, é uma grande alegria. Porque é bom, né, a gente ver, ainda mais a área de humanas, né, gente? Poxa, muito bom. Isso nos honra e também nos incentiva, né, a continuar, o que é sempre muito importante, todo tipo de incentivo. Eu queria fazer uma pergunta para o João Gabriel. Eu vou ser rápida, João, mas eu queria só fazer uma colocação para você entender o porquê da pergunta. Ano passado, eu tive uma oportunidade de ir ao Mato Grosso do Sul, na cidade de Aquidauana e Anastácio. Eu já tinha ido a Campo Grande, Corumbá e tal, fiz aquele trajeto para a Bolívia, mas muitos anos atrás. E dessa vez eu fui conhecer comunidades indígenas, a maioria terenas. Teve o Aruá também, que eu conheci, outras tribos que agora não estou lembrando o nome, mas a maioria é terena. E me chamou a atenção, gostei muito do que eu vi, achei muito interessante. Eles mantêm as suas tradições, mas, ao mesmo tempo, como alguns colocam, né, estão familiarizados com a cultura brasileira. Não acho que seja familiarizado, mas vivem nas cidades, nas respectivas cidades, principalmente aqui da Uana, uma cidade 70% indígena, e as pessoas estão transitando, alguns moram na aldeia e trabalham na cidade, algumas pessoas são professores do município, trabalham como assistentes sociais. Então, assim, eu fiquei feliz de ver a manutenção da cultura. E eu conheci um trabalho chamado Missão Uniedas, que foi um trabalho protestante, eu acho que foram americanos, que chegaram ali e fizeram o seu trabalho, mas depois saíram e deixaram por conta dos próprios indígenas darem sequência, ou seja, manter mesmo uma cultura indígena, não só uma cultura protestante estrangeira, mas eles darem conta. Então, estão lá há 42 anos, um seminário, um instituto, parece que a presença dos americanos é de 1912. Então, assim, os terenos foram caminhar pelas suas próprias pernas. E pouco se sabe sobre essa missão, porque acha que sempre há uma influência estrangeira, o estrangeiro fez tudo, e tudo que eles são é influência do de fora. E eu vi que nesse trabalho não era assim, que era praticamente a participação deles. Mas é claro que eu não entrei em alguns detalhes. Eu passei apenas uma semana visitando várias aldeias, então não tive tanta fonte de informação. E o que me leva a fazer a pergunta que era a seguinte, João, você, na sua pesquisa, você percebeu a participação missionária protestante ou eclesiástica protestante nessa sua pesquisa? Se você viu alguma coisa de negativo ou de positivo, se eles também estiveram junto com o CIMI, junto com os teólogos da libertação, que a maioria, né, são católicos, mas teve uma presença ou outra protestante, se você presenciou alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu fiquei com essa dúvida quando eu estive lá em Mato Grosso do Sul, mas algumas coisas eu evitei perguntar para não haver alguma dificuldade. Eu queria saber se você percebeu isso. Se teve a presença protestante, tanto missionária quanto eclesiástica, a nível de Brasil, e se foi positiva, se foi negativa. Obrigada, João. Valeu, Miriam. Alguém vai querer fazer mais uma pergunta?
Eu vou jogar também uma pergunta para o João, para ele já ir elaborando uma resposta e a gente fazer essa roda de debate girar, né? Eu queria que você situasse um pouco sua pesquisa na leva dos novos estudos sobre a ditadura militar e os indígenas, porque, enfim, até muito recentemente, quando a gente via os números de mortos e desaparecidos pela ditadura, não eram contabilizados, né, esses trabalhadores e os povos indígenas, né, que foram massacrados, sei lá, eu acho que são 3 ou 4 vezes mais do que os militantes de esquerda, né? Então, eu acho que essa tua tese ela vem no momento que os estudos foram aprofundados pela Comissão da Verdade, enfim, mas eu percebo isso enquanto uma pessoa que vem enquanto interessado, mas não estudioso, né? Então, eu queria que tu situasse a tua tese, falasse um pouco das novidades do campo. Eu tinha uma pergunta também para o João, bem pontual também, com relação à participação de mulheres indígenas. João, primeiro, parabéns pela pesquisa. O que você encontrou nas fontes? Havia algum tipo de relato? Havia, de fato, a participação das mulheres? Ou não? Ou, na verdade, havia uma ausência total e um silêncio absurdo? Fiquei curiosa quando você estava apresentando a documentação. Posso responder? Vou tentar ser rápido. Então, já estou esquecendo os nomes. Miriam, sobre os Terena, você estava lá em Aquidauana, né? Os Terena e alguns povos indígenas do Sul, também os Caigangues, sobretudo, eles eram alguns dos alvos prioritários da política de emancipação da ditadura, sobretudo do Rangel Reis, né, que eu falei mais cedo, que você tinha essa tentativa de dizer que esses indivíduos não eram mais indígenas e, portanto, eles deveriam ser emancipados da sua tutela e, com isso, ganhariam cidadania plena e perderiam alguns direitos, sobretudo os direitos à terra. Os Terena eram alguns dos alvos prioritários dessa política. Inclusive, um dos primeiros vereadores indígenas do Brasil é um Terena, chamado Jair de Oliveira, e ele, né, é interessantíssima a história dele, inclusive porque ele foi eleito pela Arena. E ele, mesmo eleito pela Arena, tem lá a galera ligada ao Ministério do Interior tentando emancipar, dizendo que ele não era mais, como se falava à época, índio de verdade. Então, que as reportagens que se referem a ele são assim: ele já está gordo e bem vestido e dirige Fuscão, não é mais índio, sabe? Essas coisas. Em relação à participação de grupos protestantes junto aos indígenas, ela é muito grande e muito antiga e, de maneira geral e com pouquíssimas exceções, terrível. A gente tem a participação, por exemplo, do Summer Institute of Linguistics, que é um programa de pesquisa linguística de um grupo de protestantes norte-americanos que vem para a Amazônia, aprende a língua dos povos indígenas, né, para catequizá-los, né, para fazer um trabalho de proselitismo na língua deles. Então, é uma atuação terrível, assim, em termos de violência cultural, mas também com relatos de violência física, transmissão de doenças, é terrível. Mas a gente também tem alguns grupos protestantes que se afinam mais com o que seria, na tradição católica, a teologia da libertação. Então, você também tem o GTM, se não me engano, que é Grupo de Trabalho Missionário. Está em algum lugar da tese, depois eu até posso procurar para ver se o nome é esse mesmo, mas eu acho que é. GTM era um grupo de trabalho de missionários protestantes, mas engajados com a luta por autonomia dos povos indígenas. Então, também existe do outro lado, absolutamente minoritário. A maior parte da atuação de missionários protestantes eram trabalhos voltados para a conversão desses grupos. Mas também houve uma atuação mais progressista, digamos assim. Inclusive, o Instituto Socioambiental, que eu acho que todo mundo deve conhecer, é uma instituição hoje em dia imensa, ele vem de uma outra instituição que eu vergonhosamente esqueci o nome, depois eu vou olhar na minha tese, o tempo vai passando, né, Mari? A gente vai esquecendo as coisas. Esqueci o nome de onde veio o Instituto Socioambiental. Depois eu cato aqui na tese. Mas é um grupo que, num primeiro momento, ele era religioso, ele era um grupo cristão,
e foi articulado, num primeiro momento, por evangélicos. Depois chegam os católicos e depois o grupo se torna laico, né, leigo, não é mais vinculado à religião. Mas ele vem de um grupo de missionários evangélicos. Então, você tem uma participação progressista de parte desses grupos, mas não é a maior parte, de forma alguma. Sobre a pergunta do Felipe, em relação a situar o meu trabalho dentro desse novo cenário de estudos sobre indígenas na ditadura militar, o Felipe falou que, segundo a Comissão da Verdade, o número de vítimas indígenas seria 4 ou 5 vezes maior do que de não indígenas, mas, na verdade, é muito mais do que isso. Se a gente pega o texto da Comissão da Verdade, as denúncias de assassinatos ou desaparecimentos, eu acho, se alguém puder me corrigir, porque eu não me lembro do número exato, mas acho que é 300 e pouco mortos e desaparecidos políticos no Brasil, no contexto da ditadura militar. Indígenas são mais de 8.000, isso porque o texto diz que, em alguns casos, os números eram tão grandes que não foi possível contabilizar. Então, assim, é possível a gente colocar os povos indígenas como alguns dos grupos prioritários, né? Um dos alvos prioritários de violência durante a ditadura militar. E essa história vem sendo contada cada vez mais, né? A gente tem cada vez mais pesquisadores trabalhando com essa temática. Eu estou formando, não eu como protagonista de nada, assim, mas estou junto com um grupo de pesquisadores, formando uma rede de pesquisa, né, de pessoas que trabalham com a ditadura militar no contexto dos povos indígenas. Então, isso está se fortalecendo cada vez mais. A gente tem um trabalho de referência muito grande, que é um trabalho feito não por um historiador, mas por um jornalista, que é o Rubens Valente, que se chama Os Fuzis e as Flechas, que é um livro maravilhoso, que aborda esse contexto da violência contra os indígenas na ditadura militar, mas é um livro jornalístico, não é um livro produzido por historiadores. E aí, sem qualquer demérito, mas os objetivos são diferentes e chega a lugares diferentes, né? E quando eu estava terminando de escrever minha tese, a Larissa falou assim, olha, quem ganhou o prêmio CAPES foi uma menina, Juliana, que fez uma tese incrível sobre a visão do Chacriabá, em Minas Gerais, sobre a ditadura militar. Então, você tem que ler essa tese. Eu falei, mas, Larissa, eu tenho 3 meses para entregar o material, não tem a menor condição. E eu, vergonhosamente, não leio a tese, cito ela brevemente na introdução, não consegui. Depois, hoje, tenho contato da Juliana, a gente está combinando de tocar alguns trabalhos juntos e tal. Daí também a surpresa de ter vindo o prêmio CAPES esse ano de novo para mim, né? Porque, de novo, assim, 2 anos seguidos, trabalhos que falam sobre indígenas na ditadura militar receberem esse prêmio é interessante. Mas hoje em dia a gente tem um cenário maior de pessoas pesquisando essa temática, né? Mas o meu trabalho, eu entendo ele muito mais como um trabalho de história indígena do que um trabalho de história da ditadura. Eu acho que, assim, inclusive, isso foi um foco de várias questões, né, Larissa, nas nossas conversas, que a Larissa falava, cadê a ditadura no teu trabalho? Eu falava, é verdade, tem que pegar, porque eu acabava, muitas vezes, analisando tanto as dinâmicas do movimento indígena que, né, o contexto pulava, e aí eu tinha que recuperar ele também e tal. Mas eu acho que eu fugi completamente a pergunta. Mas é isso, os estudos hoje em dia estão mais fortes, a gente vê até pela galera que está entrando nos programas de pós-graduação cada vez mais interessada por esses temas também, e uma pressão muito grande, acho que na graduação, não sei como é que é na PUC, mas na UFRJ eu sinto isso, assim, uma pressão muito grande na graduação para que esses temas estejam sendo discutidos nas aulas, né? Então, acho que isso é bastante positivo. E a pergunta da Ana sobre a participação de mulheres indígenas, Ana, a minha tese ela tem 6 capítulos e ela tem 5 entrecapítulos, que é tipo como se fosse uma... na minha defesa, eu falei que era como se fosse uma costura entre os capítulos a partir de pequenas crônicas. Então, eu conto como se fossem algumas crônicas, algumas histórias desse contexto da ditadura militar, fazendo elo entre os capítulos maiores, né? E aí, na minha defesa, alguns membros da banca disseram, não, isso não é só uma crônica do movimento indígena, isso tem um valor metodológico no teu trabalho, porque você está buscando justamente oscilar entre escalas mais internacionais, né, ou nacionais, regionais, e escalas mais micro. E os entrecapítulos permitem que você faça esse tipo de costura. E eu tenho um entrecapítulo especificamente sobre a participação das mulheres
nessa luta, que se a gente for ver, né, os primeiros trabalhos e as fontes oficiais, é uma luta que parece ser quase que exclusivamente masculina até os anos 90, né, quando a gente tem a criação do Grumin com a Eliane Potiguara, e aí você tem, hoje em dia, talvez as lideranças femininas mais conhecidas do Brasil, com exceção do Ailton Krenak, que são mulheres. A gente tem a Sônia Guajajara, por exemplo, que é a presidente da PIB, mas essa visibilidade toda ela é recente, né? Durante os anos 70, 80, as figuras visíveis eram, sobretudo, figuras masculinas. Mas elas estão sempre presentes na Assembleia. Se você for ver o que é publicado nos boletins do Conselho Indigenista Missionário, tem algumas poucas falas das mulheres que fazem, né, que fazem a gente perceber que elas estão sempre lá, elas estão nas assembleias, são elas que preparam as comidas para que você receba 200, 300 pessoas para fazer uma reunião, né? E fazer comida nesse sentido também é um ato político, você está cuidando para que todas aquelas pessoas possam estar presentes nesse espaço. As falas nas primeiras assembleias são falas muito vinculadas ao cuidado, então a importância do cuidado com a família, a importância do cuidado com os filhos, que não tem só a ver com a tradição, com as tradições indígenas das quais elas faziam parte, mas tem a ver também com a relação, né, com a sociedade, né, com as sociedades não indígenas com as quais elas estavam em contato. E tem, assim, eu tenho um relato que não me lembro mais de qual assembleia que é um relato imenso de uma mulher denunciando uma série de violências que ela sofreu num presídio no Sul. Assim, eu acho que talvez seja a transcrição mais pesada da minha tese inteira, porque ela vai relatando estupros que ela sofreu, o sequestro do filho dela, que foi sequestrado e entregue para um policial para criar e tal. Então, assim, tem esse relato de violência sexual e de gênero muito forte, né? Esses relatos não são tão constantes assim, mas você também vê muitos homens falando, porque a FUNAI está de olho nas mulheres dos indígenas, né? Os caras que estão em intrusão das nossas terras estão de olho nas nossas mulheres. Então, você, mesmo que as falas não sejam femininas, você consegue enxergar várias questões de gênero a partir dessas falas, né? E tem uma edição do CIMI, do boletim do CIMI, em que ele fala, pela primeira vez as mulheres tomaram a palavra nas assembleias indígenas. Isso já, acho que em 78, 79, o que é mentira, né? Eu li boa parte dessas assembleias, elas falam várias vezes. Não é tão constante, mas elas falam. E aí o CIMI fala, mas elas não quiseram falar de nada que fosse especificamente em relação às mulheres, por entender que a luta indígena deveria vir em primeiro lugar. E aí é curioso como o CIMI está defendendo esse argumento de que trazer uma pauta de gênero na luta indígena é fugir do interesse principal, que é a garantia da terra, que é a garantia dos direitos, né, como se fosse uma luta secundária. Isso é um discurso muito forte dentro do próprio Conselho Indigenista Missionário. E aí, a partir dos anos 90, você tem cada vez mais o surgimento de lideranças femininas fortes, como a Eliane Potiguara, que tem uma frase que acaba dando nome ao meu entrecapítulo em que eu falo das mulheres, que é: mulheres indígenas se organizem mesmo que seja em suas casas, né? Enfim, é isso. Ficam mais próximas do movimento feminista também, né, nesse momento. Obrigada, foi ótima a sua explicação, João. Parabéns pela pesquisa. Valeu, gente. Acho que a gente já está chegando no nosso teto. Se tiver uma pergunta muito rápida, para uma resposta igualmente rápida, acho que dá tempo. Então, vocês querem se pronunciar ainda? 1, 2, 3, acabou. Acabou o Posso tempo. ainda falar? Por favor, Mariana, pode falar. É que no final eu fui rapidinho, e a Maísa falou sobre essa questão, né, que eu fiz e tal, mas eu queria também agradecer a Maísa, porque ela me deu muita liberdade para fazer o trabalho, para escrever a tese. Inclusive, eu não sei se seria qualquer orientador que permitiria ou que concordaria minimamente, né? Eu concluí a tese do jeito que eu concluí a tese com uma imagem poética, né? E a Maísa concordou plenamente, falou isso mesmo. Aí eu só vou mostrar qual foi a conclusão da tese. Peraí, rapidinho. Foi isso aqui. Ela deixou eu concluir a minha tese assim, então ela me deu muita liberdade mesmo, não só para todo o processo de escrita, mas inclusive para a conclusão da tese.
que eu acabei sendo também, ao longo da tese, me tornando uma nefelibata, uma simbolista e uma modernista. Eu queria também agradecer muito a Maísa pela liberdade que ela me deu ao longo da pesquisa. Imagina, meu Deus, não tem que agradecer, né? Tudo que a gente quer na vida. Que vocês alcem voo, né, Larissa? Né? Todo mundo que está aqui, né? Eduardo, todos, Léo, Flá, todo mundo, né? Dieguito, é isso. Parabéns, viu? Estou muito feliz. Parabéns mesmo. Então, quero aproveitar para agradecer a todo mundo também. Agradecer a Larissa, agradecer a Eunícia, que não está aqui, mas que foi minha primeira orientadora na PUC, que foi muito importante também para a minha trajetória. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Mariana, que, além de colega de doutorado, é uma grande amiga e colega de trabalho também. A gente trabalha junto no Colégio de Aplicação da UFRJ. Então... Embora nós não fomos colegas, mas estudamos juntos na mesma época, no Pedro II. E, exatamente, colegas de Pedro II também do mesmo ano, nos formamos. Então, assim, é isso. E queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre a pesquisa. Obrigada pelo convite. Beleza. Bem, é isso, então. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Eu acho que as duas teses, elas comprovam o talento, né? O gênio do João e da Mariana, mas também, enfim, eles são exemplos, né, finos, né? Os melhores exemplos que indicam a riqueza da diversidade, né, da qualidade das produções que são feitas no nosso programa. Então, é isso. Parabenizo mais uma vez os dois e agradeço a presença de todo mundo. Valeu. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Um abração. Bom final de semana.